Muitas pessoas me perguntam como é que a gente chega a resultados bons assim, né, no freio de ouro. Essa foi talvez a pergunta mais respondida por todos os ganhadores de freio de ouro, que são muitos fatores, que tu precisa de uma equipe. Mas o que eu queria ressaltar, vamos dizer assim, é que dentro de todos esses fatores é muito importante a gente contar com uma genética. Eu não estou desmerecendo o treinamento, eu não estou desmerecendo a condição de saúde dos animais, nem até um pouco de sorte, que a gente também precisa. Mas é que eu acho que essa é uma base, a genética é uma base sem a qual não dá para começar a investir nas outras coisas. Então, esse sempre foi meu conselho para todo mundo que me pergunta isso. Para conseguir sucesso, ganhar um freio de ouro, produzir grandes cavalos, é uma situação multifatorial, tu precisa de muitas ajudas, mas o primeiro passo é a genética. Todo esse material que eu estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês, eles foram criados com base em 4 diretrizes muito simples, né? A primeira delas é que uma crença, uma fé de que é possível que as novas gerações sejam melhores que as antigas. Resumida naquela frase que o Dr. Mário Santos me falou há anos atrás, quando eu comecei a criar, que enquanto houver égua parindo, ninguém é invencível. Eu tenho fé nessa afirmação e eu acho que a minha criação é a prova disso. A segunda diretriz. Uma raça sempre é aquilo que os criadores querem que ela seja. E já faz algum tempo que é assim. Os criadores querem o cavalo bom e bonito. Então não adianta a gente selecionar só o cavalo bonito ou só o cavalo bom. Tem que ser as duas coisas juntas. E esse objetivo pautou a minha criação desde o princípio. A terceira diretriz é não acreditar em milagres. Eu tenho convicção de que as características que eu não tenho na minha criação não vão surgir espontaneamente, do nada. Então é preciso introduzir elas se tu não tem. Eu não espero que esse milagre aconteça. Então o que é a minha diretriz? Como um cavalo normalmente produz parecido com o que ele é, eu procuro sempre que num cruzamento, pelo menos algum dos pais tenha a característica desejada. E isso pode parecer uma coisa simples e óbvia, mas é muito importante, mesmo para aquelas poucas características que podem estar escondidas. É muito mais fácil trabalhar com características que podem estar escondidas se elas já não estiverem escondidas. Facilita a vida. A quarta diretriz é ser generoso na hora de avaliar um cavalo e ter muita paciência na hora de avaliar um cavalo. Ser generoso é o sentido de que as qualidades que um cavalo tem são mais importantes que algum pequeno defeito que ele tem. E ter paciência é saber que algumas dessas características desejáveis que a gente tem numa criação e que a gente quer introduzir, que a gente quer que apareçam, podem levar algum tempo para aparecer e precisam de ambiente também para se revelar. Então, é muito importante ter paciência antes de avaliar um cavalo e aprová-lo ou condená-lo. Desde que a gente começou, a gente tinha um objetivo muito bem fixado, né? Porque nós tivemos ajuda de pessoas mais experientes. E esse objetivo era produzir cavalos bons e bonitos e muito típicos, né? E esse objetivo, nesses 42 anos, nunca mudou. O plano que a gente tinha para chegar nesse objetivo teve que ser adaptado algumas vezes. Pelas ferramentas que a gente encontra no caminho para fazer esse plano, às vezes tu tem que dar uma adaptada. Mas o objetivo nunca mudou. A parte importante disso, que eu quero falar, é que não foi preciso nenhuma ideia genial. Eu falei as diretrizes que eu usei, que foram muito simples, né? Foi preciso muito mais persistência e paciência do que ideias geniais. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz dentro do cavalo crioulo. Quando eu olho o resultado do meu trabalho, eu sinto uma alegria assim por dentro, porque eu acho que eu fiz uma coisa que não ajudou só a mim, ajudou a raça também. Porque eu consegui criar uma linhagem de cavalos com um desempenho muito bom em função e em morfologia.
e em reprodução, que passa para adiante essas características que tem, com um sangue aberto para as principais linhagens que dominavam a criação aqui no Brasil. Até porque quando eu comecei, esse cavalo que eu sonhava, muito típico crioulo, muito bonito e muito bom funcionalmente, ele não existia, ele teve que ser criado. E essas características, há 42 anos, elas estavam em origens muito diferentes, né? Uma parte teve que ser buscada no Chile e a outra parte na Argentina. Então, assim, esse trabalho teve que começar do zero e essas características estavam muito separadas. E para juntar elas não é um trabalho tão simples quanto parece, porque junto com elas vinham características também desejáveis. Então, nesse tempo todo que eu trabalhei fazendo seleção, a coisa foi justamente conseguir emparelhar esses genes desejáveis, né? Fazer com que eles ficassem um em companhia do outro e que eles passassem para as próximas gerações sempre um em companhia do outro. Isso é aquilo que eu chamo, é um atalho para chegar lá na frente, né? Essa é a parte mais legal de criar cavalos. Porque se tu é um criador novo e me ouve contando isso, que eu levei 40 anos fazendo isso, tu pode achar, é muito difícil, mas a questão é que tu pode comprar o trabalho feito por outro criador. E todos nós fazemos isso. Eu mesmo, quando comprei animais para colocar na minha criação, procurei isso. Quando a gente trabalha direito e se dedica, a gente chega lá.